É uma alegria muito grande nessa manhã, apesar de que muitas pessoas, eu diria que quase que a maioria da nossa igreja está fora, né? Período de férias, muitas pessoas vão, mas também muitas pessoas vêm até este templo. Então, mais uma vez, saudamos as visitas, aqueles que estão conosco nessa manhã. Temos aqui a alegria de ter conosco, quase como visitante, mas é um membro permanente da nossa igreja, pastor Adeilson Fonseca. A igreja está em oração, a favor da sua mãe, em favor da sua família, assim como temos certeza de que o pastor Otávio, que também é um pastor permanente dessa igreja, está orando por toda a sua congregação. E nessa manhã nós vimos que algumas diaconisas, pastor, elas estão posicionadas aqui com um pacotinho brilhante na mão ali, né? Estavam aguardando. É o momento em que nós homenageamos os visitantes. E nós vamos pedir agora que o pastor faça, então, essa abordagem para que elas entreguem esta pequena recordação da Igreja Central de Curitiba, enquanto nós vamos preparando o nosso espírito para ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Pastor, que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. A você que está nos visitando hoje, e de uma maneira muito especial, você é carinhosamente recebido pela Igreja Central de Curitiba. Nós temos uma lembrança a você, que não pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós preparamos um folheto muito especial, é um cartão de final de ano, para todos aqueles que estão conhecendo a comunidade adventista. E eu queria convidar você que está aqui, talvez a convite de alguém, ou se ninguém lhe convidou, mas você é muito bem-vindo aqui. Levante a sua mão, você vai receber essa lembrança exclusiva da Igreja Central de Curitiba para você. Não tenha vergonha não, levanta bem alto a sua mão, você que está nos visitando, você que é o nosso convidado de honra para essa manhã especial de adoração e não pertence à Igreja Adventista, você vai conhecer alguma coisa muito especial que tem muito a ver com o que eu vou falar para vocês nesse momento, nesse culto divino. Mantenha a sua mão erguida, não se acanhe, não. É um presente para todos vocês. Nossas irmãs diaconisas já estão entregando, e que bom chegar aqui nessa igreja e receber essa tarefa de compartilhar com vocês um pouquinho mais da esperança. Meus irmãos, a vida nos reserva algumas boas experiências, e a minha vida sempre ela é recheada de experiências únicas. E entre elas o privilégio de estar no último sábado do ano aqui na Igreja Central de Curitiba. A gente sempre comenta que a vida do pastor é uma vida que não para. A gente vai daqui para lá e a cada 2, 3 anos a gente vai mudando. Eu sou filho de pastor, meu pai foi pastor dessa igreja por 5 anos. Mas não adianta, os 10 anos que eu passei das minhas decisões mais importantes, da minha fase de adolescência, escolha profissional, sentimental e confirmação espiritual, se deram entre os bancos da Igreja Central de Curitiba. Portanto, quando eu recebi o convite de tantos públicos que a gente já falou, eu posso dizer com todo carinho que esse é um público muito especial para mim. Porque essa é a igreja que a gente brincou entre os bancos, a gente cresceu, e é a igreja que sempre que a gente volta, a gente se sente mais do que nunca filho da casa do Pai do céu. Amém? Você é muito bem-vindo. É o último sábado do ano. E é uma responsabilidade a gente fazer o nosso último culto de adoração do ano 2013, um ano que já passou, já ficou para trás, as experiências já ficaram para trás, e agora o que a gente tem perante nós, na próxima semana, é um novo 2014. Eu louvo a Deus por estarmos juntos. Trago aqui o abraço da minha família. Meus pais estariam aqui, mas talvez a chuva um pouquinho. Minha mãe está repousando, mas ela está bem, assistindo pela internet. E a gente sentiu, eu ali em São Paulo, meu irmão em Campo Grande, nós sentimos o carinho desta igreja orando e intercedendo pela mãe. Minha mãe, professora Edith Fonseca, foi detectada um tumor no seio algumas semanas atrás, e uma cirurgia foi feita com bastante rapidez, e graças a Deus e à medicina, tudo está correndo bem. Nunca deixa a gente em paz, nunca ficamos tranquilos. Existem outros passos que vêm depois de uma cirurgia, como ela foi submetida. Mas a gente tem sentido a fé, meus irmãos. Eu vim aqui em nome da família Fonseca, agradecer a Deus e a vocês pelas orações. Quando o chão se abre, você recebe alguma informação que você não tem como resolver de maneira apenas humana, esse é o momento, mais do que nunca, que você entende a bênção de estarmos na casa de Deus. Deus abençoe vocês.
Deixa eu perguntar aqui, quantos têm um motivo muito especial para agradecer depois desse ano 2013? Posso ver as mãos lá em cima, o ano já passou. Pense agora naquilo que você conseguiu, naquilo de bom que aconteceu. E com a outra mão, se você tem algo que você sofreu, ou alguma situação desagradável, que você também vem aqui para pedir ajuda de Deus. Quero ver as mãos. São bênçãos e súplicas, é gratidão e pedido. E esse é o ano 2013 que acaba. Eu estou feliz que estou com a minha família aqui. A última vez que eu preguei nessa igreja foi quando ela foi inaugurada, naquele final de semana especial. E eu participei aqui num final de semana único, quando esse novo templo foi dedicado a Deus. E eu tenho que repetir o que eu falei naquela vez, porque o tempo está passando. Tem minha esposa aqui, Ellen, e a minha filhota Thalissa. Deve estar por algum canto, essa igreja está ali deitadinha. E pai fica coruja, né? Não adianta. Eu sou pai possessivo, sou pai coruja, sou pai tudo. Porque eu tenho um único sonho na minha vida, que é fazer Jesus voltar logo. E que Jesus volte logo antes da minha filha dar um beijo em alguém que não seja no papai. Eu falei isso, só que já passaram 3 anos. Ela está com 4 anos e Jesus ainda não voltou. Por isso que a gente sente mais do que nunca a urgência de pregar a volta de Jesus. E essa geração cresce, né? Meus irmãos, essa geração nos surpreende. Eu lido com comunicação. E hoje estou ali à frente de todas as estratégias de comunicação da Igreja Adventista no estado de São Paulo. E quando você tem 42 milhões de habitantes interligados, conectados e linkados com os veículos de comunicação, você se surpreende em como Deus precisa voltar logo. E nós temos ferramentas para isso, graças à TV Novo Tempo. Quantos são telespectadores da TV Novo Tempo? Posso ver as mãos? Deus seja louvado, queridos anjos da esperança. Obrigado por nos acompanharem por 5 anos aquele programa. E agora temos novos desafios. Aguarde 2014, que algumas novidades virão para você na TV Novo Tempo. Mas em família, eu me surpreendi agora, 3 meses atrás, quando eu recebi o convite para estar na União Central Brasileira, e nessa fase de transição, Novo Tempo, União Central Brasileira, eu estava chegando de viagem, e quando cheguei de viagem ali, com a minha filha e minha esposa em casa, 4 anos e meio tem a Thalissa. Se prepare para as gerações que estão chegando, né? Eu chego e entrego o meu tablet para ela brincar um pouquinho. Tem alguns aplicativos ali para a criança se distrair, e hoje essa nova geração de comunicadores mirins, eles são high-techs, não adianta, os dedinhos deles abrem qualquer tela, e você já percebeu isso? Quem é pai de criança pequena sabe, que entra às vezes no carro e começa com o dedinho pôr no vidro do carro, achando que vai abrir uma tela, né? Porque a geração touchscreen, tudo abre tela. E por acaso eu estava ali conversando com a minha esposa, minha filha com o tablet no colo brincando, e enquanto eu estava falando com a Ellen, eu escuto um barulho que me assustou, alguma coisa parecida com um blu. Estranho, né? Mas eu sabia o que queria dizer. Saí da cozinha, fui para a sala na hora, a gente estava no meio das caixas de mudança, quando eu olho minha filha com o tablet no colo, e aquele ruído queria dizer que alguma coisa havia sido colocada nas redes sociais. Estava na minha casa, tablet ligado, Wi-Fi, vira wireless na nossa casa. Ela com seu dedinho mirim foi colocando alguma coisinha, puxa setinha aqui, puxa setinha ali, e de repente, não me pergunte como, ela conseguiu colocar o resultado do joguinho que ela estava fazendo no meu Twitter. Eu tenho mais de 16 mil seguidores na conta do Twitter. E em pânico eu peguei meu iPhone e abri a timeline descobrindo o que é que foi colocado no meu Twitter. Meus irmãos, naquela hora, para o mundo inteiro ler, sabe o que ela tinha conseguido postar no meu Twitter? A seguinte frase: oi, venha comigo maquiar a Barbie. Eu entrei em pânico, peguei o meu celular e logo abaixo coloquei um outro tweet dizendo assim: meus amigos, pastores, presidentes, pessoas que me seguem, calma lá, eu não maquio a Barbie. E o engraçado, eu vou receber as mensagens que vieram depois, né? Fala a verdade, pastor, o senhor é chegadinho na Barbie. Essa geração não para, meus irmãos, e a verdade é essa: nós precisamos nos preparar para as novas tecnologias e gerações. E quando eu falo isso, vejo minha filha crescendo e o seu corpinho explodindo, tamanho de gente grande, eu fico pensando: Senhor Deus, que Jesus volte logo. Essa semana, outra situação única, né? Minha esposa, pedagoga, está ensinando a filha a comer as comidas saudáveis. E disse para ela: filhinha, então a partir de agora não esquece, você tem que comer 5 cores diferentes de alimentos saudáveis todo dia. Cenourinha laranja, tomatinho vermelho, alfacinha verde, arrozinho branquinho, e assim vai, beterraba lilazinha, roxinha e tudo. Ok, mamãe. Daí a gente estava um dia numa loja, e ela vem feliz da vida, com um pacote de M&M na mão. Mãe, tem todas as cores!
Por que criança é assim? Coisas únicas que nos fazem antever o céu. Eu vim aqui, meus irmãos, à vontade. Vou desabafar com vocês algumas lutas que a gente passa. Porque eu creio que dentro da casa de Deus, ninguém é melhor que o pior. E ninguém é pior do que o melhor. Nós somos todos carentes da graça de Deus, amém? E quantas histórias essa igreja tem nesses tantos sábados de 2013. Eu vim em família agradecer a Deus. Mas eu vim em família desabafar algumas lutas que a gente vive com Deus. E que você saia daqui mais perto do céu, com a esperança da volta desse Jesus, que como uma igreja única no mundo, nós temos essa imagem que aponta a volta de Cristo. Feche seus olhos, cobre sua cabeça, vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado por esse momento que estamos vivendo, Senhor. É o último sábado do ano. Isso nos faz pensar naquilo que passou. Mas eu te peço, Senhor, que isso nos faça pensar naquilo que vem pela frente. Meu Deus, nesses bancos de igreja existem famílias felizes, existem famílias sofrendo. Existem pessoas acompanhadas, reuniões de família pelo Natal e Ano Novo que passa. Mas talvez existam pessoas solitárias, Senhor, cujo banco desta igreja talvez seja o único abraço que ela possa receber. Por isso que a tua igreja é esse hospital, para a gente chegar do jeito que é e sair do jeito que tu queres. Que isso aconteça, Senhor. Que nesse momento não ouçamos aquilo que queremos, mas aquilo que urgentemente precisamos. E Pai querido, que lábios impuros, que esse veículo pecaminoso, que esse instrumento humano, nesse momento possa ser ungido pelo céu, para que as palavras venham do teu próprio trono da graça, para que vidas sejam transformadas, pessoas sejam alcançadas, e acima de tudo, Senhor, que a esperança seja confirmada no coração de cada um de nós. Que este último sábado do ano, Senhor, seja mais um sábado, mais perto, bem mais pertinho, de toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto de histórias, agradeço aos leitores que viajaram comigo durante todo esse ano na Inspiração Juvenil 2013, com o título Uma Volta ao Mundo em 365 Dias. Só uma curiosidade, 3 sábados atrás, a Inspiração Juvenil foi sobre essa igreja. E eu coloquei lá no Facebook algumas fotos dessa igreja e me surpreenderam os comentários de todas as 363 ou 2 viagens do ano. O sábado que apareceu a foto dessa igreja, algumas coisas que eu coloquei lá, como a câmera de oração que fica sobre a cabeça do pregador, aquilo ali gerou o maior número de comentários, de curtições e de reações de internautas que viajaram com a gente o ano inteiro. Isso aí é mais um elogio, para honra e glória de Deus, pelo tempo maravilhoso que essa igreja tem para louvar o nome de Deus. Mas falando em histórias, pensa comigo uma ilustração. Você tem um melhor amigo de infância e ele sempre foi muito rico, e você normal, uma classe média, talvez média pobre, enfim. Você é diferente dele, mas vocês estudaram juntos, cresceram juntos, e sempre quando ele comemorava um aniversário, alguma coisa diferente, ele sempre lhe surpreendia por compartilhar o presente com você. E agora vocês cresceram, você tem cerca dos seus 18, 19, 20 anos, ou um pouco mais, e você um dia recebe no seu celular um SMS contendo ali um convite. Mundo high-tech, você já recebe o convite online, só dizendo assim, dia tal, hora tal, lugar tal. Você se surpreende, mas como sabe que veio dele, já lembra que está chegando o aniversário dele, e ele sempre marcou com você a celebração do seu aniversário. Você não esquece a data, chega o dia, é um domingo pela manhã, diferente de hoje, parabéns a você que enfrentou a chuva e veio para a casa de Deus debaixo de água. O dia está lindo naquele domingo, o sol está maravilhoso, céu de brigadeiro, e você põe no seu GPS aqui em Curitiba o endereço, porque você não sabe onde é direito a rua que ele mandou, mas você sabe que vale a pena chegar na hora e no lugar que ele combinou. Quando você percebe que o GPS vai te conduzindo a um lugar super conhecido aqui em Curitiba, na verdade não aqui em Curitiba, numa cidade próxima aqui de Curitiba, São José dos Pinhais. Quando você chega ali, você percebe que o endereço que ele colocou com rua, um nome de rua estranha, nada mais é do que o endereço do aeroporto. O aeroporto Afonso Penha que nós temos aqui, isso mesmo.
Você acha estranho, marcou com ele, ele marcou a festa de aniversário no aeroporto. Você chega ali no hall de entrada, existe alguém com um cartaz especial dizendo para você ir para uma sala especial, que você fica mais surpreso. E de repente você chega ali naquela sala, e qual não é a sua surpresa quando você vê que você e mais 10 pessoas também foram convidadas para aquela festa de aniversário diferente. Tudo bem. Os 11 estão esperando, ele chega um pouco cansado, meio suado, porque ele atrasou um pouco. Quando ele vê que todos estão lá, naquele hall de entrada exclusivo do aeroporto, ele dá um sorriso e diz: que bom que vocês vieram. Você é o porta-voz do grupo, é mais amigo há mais tempo com ele, então chega perto e fala: mas viemos para quê? Ele um pouco sem graça, apesar de filho de bilionário, ele é um pouco tímido, coça a cabeça e fala assim: é que vocês vieram para estrear comigo, sabe? Eu ganhei um presente do meu pai e eu queria que vocês curtissem comigo esse presente. Você fica surpreso, arregala os olhos e já imaginando o que vai acontecer, pergunta para ele: que presente? Agora ele respira fundo e mostra através do vidro. E você está numa área reservada do aeroporto, que não dá acesso à pista principal, mas uma pista secundária, e quando você percebe através da janela, ali está um avião modelo jato particular novinho. Você arregala os olhos e fala: você ganhou um avião do seu pai de presente? E ele sem graça responde: sim, eu queria que vocês fossem comigo celebrar esse momento único. Você diz: yes, né? Vai direto para a pista, é o primeiro a entrar na aeronave, vai para o fundão e pega uma janela, põe o cinto de segurança, esquece o amigo e fala: essa história eu conto para o resto da minha vida. Todos sentam, o seu melhor amigo também entra, chega o comandante, que com aquele semblante fantástico de comandante, com seu cap especial, olha para todos, não fala nada, desaparece na cabine do piloto. Porta fechada, turbina acionada, a aeronave está na cabeceira da pista, e agora perante a pista você vê, cheirando novo, jatinho da Embraer, 0 bala, imagine a cena, né? Você fala: que fantástico, em questão de segundos, o avião pega a velocidade, descola da pista, e o céu é o seu abraço de domingo. Começa a subir. E naquele momento, pensa num dia lindo. Você só fica chateado porque não trouxe uma máquina fotográfica e nem o celular para poder fotografar aquele momento. Você está com a cara grudada na janela e vai vendo Curitiba ficando pequenininha, pequenininha. E nessa hora você ouve o som bonito, a voz grossa e aconchegante do piloto que diz: senhoras e senhores, bem-vindo ao voo inaugural desse jato particular de fulano de tal, diz o nome do seu melhor amigo. Nós vamos sair aqui de Curitiba e vamos subir domingo afora, até a Bahia e voltar para o almoço. Sejam bem-vindos, porque este é um modelo especial. Meus irmãos, que história para contar para os seus bisnetos, hein? Tudo bem, você está agora voando lá em cima e a história para por aqui, porque agora começa um probleminha. A coisa boa da história acabou. Porque de repente o avião começa a tremer um pouquinho. Tremer um pouquinho, né? Avião menor. Você que dá uma de entendido, só diga assim para a pessoa do teu lado: fica tranquilo, porque é um pouquinho de turbulência. Turbulência nada, porque o céu está azul, não tem nenhuma nuvem. E agora o avião começa a tremer um pouquinho mais, e tremer para valer, e muito. E agora começa você a sentir o queixo batendo no cérebro, você fica assim, né? E todo mundo meio preocupado. E agora fica aquela situação meio desconfortável, você fica tranquilo, dizendo assim: não, gente, está tudo bem, o avião está se acertando no ar. Nada. De repente o avião começa a perder um pouco da sustentação. E aí você sente aquela montanha-russa sem fim. E de repente você não disfarça a tua angústia, todos estão preocupados, e agora sim, um avião despenca para valer. E ele cai talvez uns 20, 30 metros em queda livre e se sustenta lá embaixo, e agora estão todos muito preocupados. Acabou a graça, ninguém lembra de aniversário, todo mundo está realmente angustiado. E você que ficou do lado direito do avião, olha pela janela e percebe que na asa direita, meus irmãos, começa a sair uma fumaça preta da turbina. E você só grita: tem fumaça preta na turbina direita. E nessa hora o avião embica para o lado direito. Meus irmãos, viagem comigo na imaginação. Desespero completo dentro da aeronave. Ele consegue se equilibrar um pouquinho mais embaixo, e agora você escuta a voz do comandante dizendo: senhoras e senhores, temos um problema técnico com o nosso avião. E sem mais nem menos, ele abre a porta e aparece no corredor, e você lá no fundão grita: continua dirigindo essa aeronave, por favor. E o piloto diz: fiquem tranquilos que está no piloto automático. Primeira notícia é boa, agora a segunda notícia é ruim. E você grita: que notícia ruim? E ele fala: meus senhores,
a turbina do lado direito pifou. E eu já percebi que em 4 minutos e meio, a do lado esquerdo também vai pifar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um avião com defeito. E agora você lá no fundão grita para o teu amigo, mas que presente de grego, hein? E agora vocês percebendo que só tem mais 4 minutos e meio de vida, ele diz, estamos aqui a 6.000 metros de altitude e o avião vai cair, mas fiquem tranquilos. E agora você olha o piloto em pânico lá no fundão da fila e diz, como ficar tranquilo? E nesse momento, meus irmãos, o piloto diz, agora imagine comigo, gente, esse modelo da Embraer é um modelo top secret, ninguém nunca divulgou esse modelo, é a primeira vez que estamos experimentando, fiquem tranquilos porque ele veio com um sistema emergencial inimaginável. E sabe o que ele faz? Aperta um botão, quando ele aperta um botão, o teto se abre com as máscaras de oxigênio, mas em vez de cair em máscaras de oxigênio, sabe o que cai? Paraquedas. No colo de cada um. E o piloto fala, fiquem tranquilos, paraquedas que vão funcionar, ao contrário desse avião. Todos vão sobreviver, é só colocar e pular. E agora faça uma fila, nós temos 4 minutos e 20 segundos para o avião cair de vez. E você que era o primeiro para pegar a janela, agora é o último para pular lá de cima. E o piloto abre a porta, quando ele abre a porta, entra aquele soco de vento dentro da aeronave, todo mundo angustiado, e agora o piloto ele olha com um semblante tão sério, tão divino, que ele diz, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer, contanto que vocês pulem agora. E alguém pergunta, mas eu não sei nem onde é a cordinha, e ele fala, fica tranquilo que esse paraquedas é automático, você pulou, ele vai abrir, não tem erro. 4 minutos e 10 segundos. Todos têm que pular, você é o 12º lá atrás. E a primeira pessoa, sabe quem é? Uma mulher. Olha lá de cima, nada contra, por favor, mas ela olha lá de cima, se agarra na porta, e quando vê aquela altura, o coração começa a disparar, ela não pula. E agora, tic-tac, telefone, o relógio está passando. E você angustiado diz lá de fundo, por favor, que ela pule logo. Daí o comandante diz, pode pular, senhora. E ela fala, não vou pular. Daí o comandante fica mais nervoso, diz assim, pula de uma vez. Daí ela diz, não posso pular. Falei, você tem medo de altura? Ela, não tenho medo de altura. Está nervosa? Não estou não. E agora você lá atrás perde a paciência. Então empurra essa mulher de uma vez. E o comandante diz, então por que é que você não pula? E a mulher agora olhando lá de cima, olha aquela fila, o tempo passando, paraquedas no corpo e diz assim, não posso pular por uma razão. E o comandante diz, pelo amor de Deus, me diga logo e pule de uma vez. O tempo está passando. E ela diz, suspirando, sabe o que é, senhor piloto? O senhor me deu um paraquedas da cor verde, a minha cor preferida é o rosa pink. Cor preferida o quê? O comandante empurra a mulher, que a mulher cai. E o paraquedas se abre. E agora você só tem 3 minutos e 30 segundos, porque perdeu quase 30 segundos com a mulher do paraquedas rosa. E agora é um jovem, como você que está sentado aqui. Olha lá de cima a cidade e também não pula. E agora o tempo está começando a deixar o comandante desesperado, porque não vai dar tempo dos 11 pularem. E o jovem também não pula. E você pergunta, por que você não pula? Tem medo? Ele diz, não tenho medo não. Então pula de uma vez. E daí o jovem fala, não posso pular, comandante. Por que não? Sabe o que é, comandante? Eu não quero suar muito para pular. Você tem um perfume diferente para eu chegar perfumado lá embaixo? Não, você ri porque não estava lá. Porque na verdade o comandante diz, gente, eu não tenho um paraquedas rosa, gente, eu não tenho um perfume novo, eu tenho um paraquedas para vocês, pulem de uma vez. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 3 minutos e 30 segundos. Não vai dar tempo de todos pularem. O impensável aconteceu. Um avião que só existe na cabeça do pastor Odailson aconteceu. E a história acaba aqui, eu pergunto para vocês. Apesar de todas essas surpresas dessa história inimaginável, um avião que tem paraquedas, onde todos com as 2 turbinas explodindo vão sobreviver. A pergunta que vale o sermão dessa manhã é, nós estamos felizes? Nós estamos satisfeitos? Nós estamos contentes pelo surpreendente que aconteceu, pelo imponderável que surgiu de repente? Amados irmãos, esse é o último sábado do ano, eu estou na igreja que eu me sinto em casa, eu vim aqui olhar para vocês e perguntar, depois do ano 2013, feito montanha-russa, onde você teve cumes de montanhas e vales profundos, momentos de lágrimas, momentos de gargalhadas, momentos de surpresas boas, momentos de surpresas tristes, ao você fazer uma avaliação do ano que passou, eu te pergunto, você está feliz? Pastor,
O senhor não sabe o que aconteceu comigo. E eu te respondo, e você não sabe o que aconteceu comigo. Agora uma coisa é verdade. Existe um Deus com uma graça, com um perdão, com uma eternidade, com um plano da redenção impensável aos mundos caídos e não caídos, que ninguém poderia imaginar, e talvez estamos aqui chateados porque o paraquedas não é rosa pink. Existe na Bíblia um momento que tem tudo a ver com esse último sábado do ano. É um texto que eu já usei em outros momentos, mas para mim, exatamente na fase em que estou vivendo, nesse momento com minha família, faz a gente pensar um pouquinho na maneira como Deus age na vida humana. É um texto complexo, é um texto que podia não estar na Bíblia, porque quando eu leio, me causa um pouquinho de angústia, porque você vai perceber que não é um texto que se comporta como outras grandes histórias ou roteiros cinematográficos de grandes momentos épicos da Bíblia. Abra sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, você vai entender porque eu comecei com essa história do paraquedas para você. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Eu gostaria que você lesse comigo, é o texto principal de meditação desse culto. 2 Coríntios 12, 7 a 9, nós lemos. Ora, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. E por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Central de Curitiba, para um pouquinho e olha para cá e eu te pergunto. Quem escreveu esse texto, inspirado por Deus, foi Paulo ou foi Saulo? Posso ouvir, meus irmãos? Paulo ou Saulo? Paulo. Se fosse Saulo, eu entendia mais. Se fosse Saulo, eu estava de acordo. Sabe por quê? Porque você acabou de ler comigo um texto na Bíblia, onde aparece um dos homens mais influentes da Bíblia, um dos pregadores mais poderosos da palavra sagrada, que nenhum dos nobres pregadores ou modernos oradores que você ouviu se comparariam a Paulo. E esse homem de Deus, que quando pregava, descolava os céus de onde estava e trazia a terra pelo poder da palavra, este homem pediu algo para Deus. E sabe o que Deus respondeu para ele? Paulo, meu filho, eu te amo tanto que a minha resposta é: não, minha graça te basta. Se fosse Saulo, meus irmãos, eu estou de acordo, porque Saulo mandava matar. Quando Saulo entrava com seus cavalos e cavaleiros nas cidades, as mães puxavam as crianças para dentro de casa e protegiam seus rebentos, porque Saulo passava por cima dos cristãos. Ele deixava pegadas e rastros de sangue inocente por onde ele passava. Saulo era tirano, ditador, era um homicida, um assassino, era um perseguidor. Saulo era um homem que não merecia só um espinho na carne. Saulo merecia um espinheiro inteiro no corpo. Esse era Saulo. Ok? Só que Saulo caiu do cavalo em Damasco, ficou 3 dias cego, e quando Saulo volta como o convertido Paulo, meus irmãos, não existe na Bíblia um maior pregador, evangelista, líder, um homem que sabia como defender a palavra de Deus, depois de Jesus, como Paulo. Depois de Cristo, para mim, Paulo é o maior evangelista da Bíblia. Paulo tinha poder, Paulo se adaptava às culturas, ele chegaria numa igreja como essa e falaria exatamente o que você precisa ouvir, na hora que você precisa ouvir, para lhe incomodar da perdição à vista e lhe colocar nos braços da eternidade. Esse era o apóstolo Paulo. Quero conversar com ele no céu, ouvir as histórias dele pessoalmente lá no céu. E a minha Bíblia diz que Paulo sentiu algo que lhe incomodava. Acabou o ano, ele olhou para si e falou: legal, o ano foi bacana, mas tem alguma coisa que está me incomodando. Ele usou uma ilustração, como um escritor, um grande escritor, você precisa ter ilustrações concretas para você imaginar aquilo que o escritor quer passar. Ele usa uma ilustração física chamada espinho na carne. Ora, Igreja Central, eu não sei o que é um espinho na carne, mas você e eu sabemos o que é um prego na sola do sapato. Sim ou não?
Sabe aquele prego que atravessa a sola? Talvez você comprou um sapato com defeito ou de má qualidade, e você dá uma pisada, de repente passa o prego. E agora, cada vez que você pisa, você manca, porque dói. Não mata, não tira você da vida, não faz teu coração parar, não te leva para a sepultura, mas arranca a tua paz de espírito. Isso é um espinho na carne. E Paulo diz assim: Senhor, eu não vou morrer por causa disso, mas está doendo. Senhor, isso está me incomodando. Senhor, isso está tirando a minha concentração ministerial, pastoral, familiar, pessoal. E aí agora a Bíblia traduz de maneira muito linda que Paulo chega ao pé de sua cama e ora para Deus, o que talvez você veio fazer aqui nesse momento com um pedido de oração, dizendo: Senhor, para o ano que vem, tira esse espinho na carne de mim. Qual foi a resposta de Deus? Não. Aí Paulo fez o que você faria e eu também. Tudo bem, Senhor. Mudou a agenda de trabalho, fez muito mais semana de oração, acordou mais cedo, estudou mais a Bíblia, devorou o ano bíblico em 2 meses. Ele fez mais do que nunca seu momento de consagração, e jejuou, e orou, e se agarrou ao pé da cruz. E agora, 2 meses depois, ele se sente quase fraco fisicamente, mas muito mais forte espiritualmente. Olha para o céu e desabafa a alma, dizendo: meu Deus, agora por favor, tira de mim esse espinho na carne. Pela segunda vez, qual foi a resposta de Deus? Amados, tenta imaginar comigo agora Paulo. Eu creio que Paulo passou pela maior experiência espiritual de toda a vida dele. Talvez não dormiu, jejuou semanas, leu a Bíblia em dias, pregou como nunca. Ele passou vigílias, ele se agarrava com Deus, e quase um Enoque caminhando com Cristo. Agora está Paulo mais do que nunca perto de Deus, cansado, desgastado. É uma luta espiritual de fé. E agora numa noite ele se agarra ao travesseiro, inundado de lágrimas, e num grito desesperado eu vejo Paulo dizendo: meu Deus, tira de mim esse espinho na carne, é tudo que eu lhe peço. E é quando a gente lê esse texto bíblico que Deus aparece sobrenaturalmente para Paulo e audivelmente fala com Paulo. E qual foi a frase que Deus falou para Paulo? Paulo, meu filho, eu te amo tanto que a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmãos, me venham com todas as explicações possíveis. Mas quando você quer demais um paraquedas rosa e ele não vem, você se chateia. Tudo que Paulo queria naquele momento era tudo que Deus não estava lhe dando naquele momento. Ora, o que Paulo queria era só uma resposta positiva de Deus. Um ano pintado de arco-íris, feito gata borralheira com cambalhotas de Peter Pan, um conto de fadas, Senhor. É isso que eu quero para 2014. Você tem o direito de pedir isso. E o que Paulo pediu? Eu só quero que o Senhor tire o espinho na carne de mim. Não dá para fazer isso. A resposta de Deus: minha graça te basta, Paulo. Esse texto não é fácil. Esse texto me dá uma pré-revolta quando eu leio, até depois entender os bastidores desse texto. Pastor, qual era o espinho na carne de Paulo? O verdadeiro espinho na carne, que nós só vamos escutar do próprio Paulo lá no céu, nós não vamos saber até lá. Porque você pode ler a Bíblia comigo 1 milhão de vezes e você nunca vai ver em todos os versículos da Bíblia o seguinte trecho: o espinho na carne de Paulo era, ... E a explicação: não. Não existe teólogo no mundo que vai dizer realmente com toda certeza qual era o espinho na carne de Paulo, porque não existe na Bíblia essa explicação. Agora, os estudiosos da Bíblia começam a entender que o espinho na carne de Paulo podia ter 3 a 4 maiores ênfases, que poderia ser o que Paulo estava passando. As linhas e entrelinhas daquilo que Paulo escreveu como o maior escritor do Novo Testamento, pela extensão de escritos que ele fez. Dá para a gente entender algumas nuances da vida de Paulo, e alguns interpretam 4 hipóteses do espinho na carne de Paulo.
Primeira delas, Igreja Central, Paulo era um homem de Deus. Amém? Só que antes de homem de Deus, queridos líderes dessa igreja, Paulo era um homem. Antes de homem de Deus, ele era um homem. E Paulo era um homem, quando Saulo também, que sabia muito bem o que queria. E é interessante porque Saulo fazia parte do Sinédrio. E do Sinédrio, 40 homens escolhidos a dedo, eles faziam parte dos homens selecionados pela igreja para serem, entre aspas, a liderança, o ancianato, o pastorado, os homens que definiam algumas regras da convivência da vida espiritual onde ele morava. Então, por ser membro do Sinédrio, tinha que ter sido casado. Não tinha membro solteiro ou divorciado ou viúvo no Sinédrio, todos eram casados. Ué, pastor, então agora eu estou achando estranho, porque se Paulo era casado quando Saulo, por que eu leio Filipenses, Coríntios, Romanos, Gálatas e não vejo nunca Paulo mencionando a esposa ou companheira dele? Correto? Nos leva a entender duas hipóteses. Por ocasião da sua conversão, quando Saulo virou Paulo, a esposa de Saulo não quis conviver com o novo Paulo. E Paulo viveu divorciado. Ou faleceu. A verdade é que você percebe todo o ministério de Paulo desacompanhado. E aí, meus irmãos, eu lhe pergunto, Paulo tinha ou não tinha suas tentações? Foi casado, deixou de ser. Um ministério de poder, focando o céu, mas pisando nessa terra. Alguns acham que o espinho na carne de Paulo poderia ser um grito desesperado para que Deus arrancasse dele a palavra tentação. Sabe o que é tentação? Aquilo que nem a tua esposa conhece. Sabe o que é tentação? Aquilo que eu tento disfarçar da minha filha Thalissa de 4 anos e meio. Sabe o que é tentação? Aquilo que você tenta disfarçar dos teus pais quando chega tarde da noite e não quer contar para ninguém o que você fez. Tentação que vira pecado. Todo mundo tem. E posso lhe dizer uma coisa, 2013 serviu de rascunho para o diabo piorar ainda mais as tentações sobre você em 2014. Se prepara. Satanás conhece os pontos fracos. Ele sabe que para mim, se você chegar com 10 litros de pinga, eu vou dar risada. Ainda mais se você me oferecer um cigarro ali atrás, eu vou rir de você e vou sair de perto. Não é tentação para mim. Mas ele sabe o que é tentação para mim. E talvez para você seja. Você já sentiu a vontade de dizer para Deus, Senhor, eu sou um empresário, eu não quero mais passar ninguém para trás, quero fechar os negócios de maneira correta. Senhor Deus, que em 2014 eu não tenha mais a tentação de passar os outros para trás de maneira errada. Seria tão fácil Deus tirar a tentação, mas sabe o que Ele vai dizer para você? Meu amigo, a minha graça te basta. A tentação continua, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é fácil, meus irmãos, é uma luta cristã. Talvez você no segundo andar dessa galeria sabe a tentação que você está vivendo, sabe a luta espiritual que você está passando, e seria tão fácil dizer para Deus, por favor, que eu não tenha mais a vontade de adulterar, de passar minha família para trás, de levar essa vida dupla. Senhor, muda aquilo que eu digito na internet, pelo amor de Deus. Tentação. Todos nós temos. E para poucos a gente conta, ou às vezes para ninguém. Talvez fosse esse o grito de Paulo. Segunda hipótese, talvez não fosse tentação. Talvez fosse a segunda hipótese. Temperamento. Sabe o que era temperamento? Um Paulo que sabia onde queria chegar. Um líder que tomava decisões. Eu amo a Bíblia, que mostra os seus heróis bíblicos com a sua humanidade bíblica. E Paulo era assim, ele sabia o que queria, onde ele queria, como ele queria, quantos ele queria, quando ele queria, e agora você vem comigo, porque se você se acovardar, eu não te dou segunda chance. E você vê que na Bíblia, Paulo uma hora tem lá um servo com ele, um fiel escudeiro, ele vai para um lado, o outro amigo ali fica um pouquinho temeroso, então tá, vai com o outro que eu quero comigo, gente que não tem medo, e vamos embora. Paulo tinha um temperamento forte. E agora eu falo para você que é líder como eu, já teve aquela sensação de você, às vezes, sentir que o teu sangue sobe para a cabeça, a razão desce para o pé, e você chuta longe?
Mãe de um filho adolescente, levou a portada na cara, fala o que não deve e depois se arrepende do que falou. Oh meu Deus, me ajude a ser senhor do meu silêncio para não me tornar escravo das minhas palavras. Não é verdade? Temperamento todo mundo tem. E às vezes é duro. Talvez Paulo olhou para Deus uma hora e falou assim: Senhor, muda o meu temperamento, troca o HD das minhas emoções, porque eu sei que eu estou pregando a volta de Cristo, mas quando o meu sentimento colérico vem à flor da pele, eu preciso controlar mais, então me faz aquele controlado, que todo mundo está sempre de bem. Você sabe o que eu estou falando. A vontade de você esfriar teu sangue, e às vezes isso não acontece. Resposta de Deus para Paulo: teu temperamento continua, Paulo, porque a minha graça te basta. Amada igreja, talvez não fosse nem tentação, talvez não fosse nem temperamento, talvez fosse a próxima experiência de Paulo: perseguição. 2013 ficou para trás, amém? Que venha 2014. Agora posso dizer uma coisa para você? Sempre que você estiver sonhando coisas grandiosas para Deus, se prepare para os críticos de Neemias na tua cola. Sempre quando você estiver passando por um momento de consagração com a tua família, se prepare para 7 vezes mais, a fogueira está aquecida. Sempre que você viver algum momento muito forte com Deus, não se surpreenda com os dragões do inferno voltados para a tua direção. E Paulo sabia o que era pregar, levar uma igreja à consagração. E sabe o que ele ganhava de presente de uma semana de oração? Não era um terno, não era um sapato, nem uma camisa. Era a polícia na porta da igreja central de Curitiba dizendo: agora você vai ficar 1 mês de cana. Esse era o presente de Paulo. Ele levava 1000 pessoas ao batismo e ganhava, sabe o quê? 40 chicotadas nos lombos. Vai me dizer se tem homem que sofreu mais na Bíblia do que Paulo. Apedrejado, fustigado com varas, açoitado, zombado, cuspido, esbofeteado. Muitas e muitas noites debaixo do chão, naquelas cavernas demoníacas das prisões romanas. Ele vai, pega o navio afunda. Aí salva todo mundo, cobra, pica. E essa era a vida de Paulo. Parece que aonde ele ia, tudo acontecia errado. Sabe o que é isso? Você viveu esse ano lutas? Você viveu esse ano a sensação de você dizer: eu pus minha família no altar da graça, eu pus a minha vida no altar de Deus, eu pus a minha eternidade nos braços do céu, e parece que tudo está dando errado. Seja bem-vindo ao mundo do lado de cá do céu, onde, meus irmãos, a graça vem muitas vezes envolvida na luta, na perseverança e no conflito físico entre o bem e o mal. Me lembro quando eu estava aqui, comecei a trabalhar aqui, meu ministério. E no meu 3º ano de ministério, eu fui ser pastor aqui no Sítio Cercado, pastor de igreja ali. E fizemos uma conferência. E eu me lembro depois de uma conferência que eu batizei um garotinho chamado Alexandre, com 9 anos. E do batismos que fizemos, o Alexandre era um menino que eu adotei porque ele era o único. E ele veio, começou a assistir às conferências. E daí quando ele se batizou, eu percebia nele o brilho no olhar por ser um garoto salvo pelo céu. Deram 2 semanas, um dia eu chego na igreja, lá, Sítio Cercado. Ele está no último banco, eu olho, ele está chorando. Eu falei: o que aconteceu, Alexandre? Os seus olhos brilhantes de lágrimas voltaram para mim. Ele me disse: pastor, ora por mim. O que aconteceu, Alexandre? Pastor, estou com 9 anos. Estou indo para a escola agora. Meus amiguinhos descobriram que eu virei crente da igreja adventista. E agora quando eu vou para a escola, eles vão do outro lado da rua. Todos vão zombando de mim, dizendo: vai lá crentão, vai lá crentão, vai lá crentão. Uma coisa sou eu com 38 anos viver fogueira da provação. Outra coisa é você conhecer um garoto de 9 anos, recém-batizado, que em 2 semanas já percebe que do lado de Jesus, você vai viver o poder da graça no meio da espada. Meu irmão, que venha 2014, que você não tenha medo das perseguições, que venha 2014, que você não se furte da luta, que venha 2014, que você entenda que cada vez que você passa uma grande luta com Deus, é para que você perceba que você está incomodando o inimigo. Então, querido pai, está vivendo uma luta pessoal, família, se una e diga: se nós estamos vivendo conflitos, que isso seja uma oportunidade de estarmos mais perto de Deus. E aí, meus irmãos, pode ser 20 vezes mais quente a fogueira, que ela seja aquecida, porque nos braços do Pai de Deus, do Pai do céu,
A graça dele nos basta. Foi o que Paulo escutou de Deus. Terceira hipótese. Quarta, talvez não fosse temperamento, talvez não fosse tentação, talvez não fosse nem perseguição. Talvez a quarta hipótese é a mais aceita. Fosse um espinho realmente na carne. Paulo era um escritor, e quando ele termina suas cartas, é interessante de observar. Pode olhar lá depois, Romanos, Coríntios, Filipenses, Efésios. Ele sempre termina de uma maneira diferente quando ele escreve. Ou ele agradece alguém que escreveu para ele, ou ele fala, veja com que grandes garranchos eu assino o meu nome. É interessante porque um homem culto como Paulo, um homem sábio, escritor e inteligente, vivaço como ele, terminar uma carta dizendo, alguém escreveu para mim, ou quando eu escrevo com grandes garranchos, das duas uma. Ou Paulo tinha um problema no braço para escrever, ou como levam a crer os grandes teólogos, Paulo tinha um problema na visão. Quando ele derrubou do cavalo, ficou 3 dias cego em Damasco, Saulo virou Paulo, tudo igual e melhorado, com uma exceção, talvez a vista de Paulo nunca mais voltou a ser o que era antes. Hoje nós temos a medicina aqui que nos dá óculos e lentes de contato até cirurgias, mas no tempo de Paulo isso não tinha. Agora imagine para um escritor, para um pregador, vamos supor que ele tivesse uma dificuldade de visual, não sei se miopia, catarata, astigmatismo, não sei, talvez muito pior do que isso. Mas que ele enxergasse as coisas bem embaçadas. Ora, para um pregador você não vê a reação do teu auditório quando você fala, isso é complicado. Não diferenciar traços de troncos, pessoas de árvores, é complicado. Isso não matava Paulo, mas talvez ele gostaria de enxergar o sorriso no olhar das pessoas às quais ele fazia o apelo. E ele olhou para Deus e falou assim, Senhor, me faça enxergar de volta, porque eu vou conseguir ter muito mais força na minha pregação. Eu compreendo, Paulo, e você também. Deus também. Já teve uma sensação de você olhar para o teu corpo e ele não sair do jeito que você gostaria? Não estou falando só de autoestima. Claro, tem gente que não gosta. Às vezes você olha para você, foi em 2013 cheio de planos e você terminou 5 quilos mais gordo. Cheio de sonhos e você terminou com um cabelo diferente, ou você não gostou do que aconteceu, o cabeleireiro errou o negócio, e às vezes a autoestima cai, né? Cabelo caiu, torto, barrigudinho, essas coisas assim. Não, não. Eu estou falando de coisas mais sérias como eu vivi com a minha família 1 mês atrás. Quando você colhe na pele, no corpo, aquilo que você não semeou, aquilo que não tem na tua hereditariedade familiar. E um tumor bate na porta da tua casa. Ou você vai visitar, como tenho levado minha filhinha em hospitais, para ela ver às vezes as crianças e perceber que o mundo não é um conto de fadas. E às vezes a gente vai vendo como crianças sofrem, né? Às vezes é um pobrezinho na rua, às vezes é uma criança que aparece no Pequeno Príncipe, que culpa ela tem de ter nascido daquele jeito? Nenhuma. Meu Deus, o que acontece com o corpo das pessoas? Por que a saúde está tão em xeque? Talvez você termine esse ano com uma doença grave na sua vida. Talvez você veio aqui e orou por alguém que você ama, como eu oro pela minha mãe. Mas meus irmãos, entendam, é o espinho na carne daí. É o corpo que grita. É um corpo caído desse mundo que diz, eu não fui feito para viver do lado de cá do céu. E Satanás aproveita exatamente esses momentos para derrubar todo mundo. Talvez Paulo olhou para o céu como eu olharia e você também e disse, Senhor Deus, tira essa doença de mim. Se o Senhor tirar essa doença de mim, se prepare para um Paulo muito mais poderoso para pregar essa volta de Jesus. A resposta de Deus para Paulo foi, minha graça te basta. Meu querido jovem, 2013 fica para trás. Em qual desses 4 espinhos na carne você se enquadra? Pastor, eu me encontro nos 4. Tentado, perseguido, descontrolado e doendo. Eu tenho que concluir a mensagem. Não vou te deixar com um ponto de interrogação do tamanho do mundo. Existe uma resposta do tamanho do céu para mim e para você. E eu aprendi esse texto bíblico quando eu estava no meu primeiro ano de obra. 14 anos atrás. Eu era dessa igreja, fui fazer teologia e voltei para cá. E comecei trabalhando como professor de religião num colégio que eu levo no meu coração. Depois do CCA, onde eu estudei, eu fui ser professor de religião aqui no Boqueirão.
E ali eu peguei as turmas de 7ª, 8ª e ensino médio. E Deus foi muito bom para mim, porque me colocou no primeiro ano de obra, eu acho que para aquecer no carbureto, como diria, né, num ambiente nitroglicerinado, como é uma sala de aula, para você aprender de uma vez por todas como falar para a juventude. E ali eu entrava naquela sala, 7ª série até era mais tranquila, 8ª série bem legal, mas o ensino médio, ali era barra pesada. Era um dos primeiros ensinos médios que tinham ali na região do Boqueirão, e chegou um professor novinho, aquela cara de garoto, dizendo assim, eu vou ensinar a religião para vocês. Pensa naqueles marmanjões que me olhavam. Uma galera que não estava nem aí para nada. E eu agradeço as experiências que Deus me deu, mas eu não agradeço a supervisora da minha época, que ela até hoje sabe que eu brinco com isso. Ela me colocava para dar aula de religião, na pior turma do colégio, que era o 2º ano, não tinha terceirão na época, até o 2º ano do ensino médio. E a pior turma do 2º ano do ensino médio, ela me dava para dar aula de religião. Na sexta-feira, último período da manhã, 11h30 da manhã, depois de 2 períodos de educação física. Obrigado pela empatia. Professores sabem o que eu estou falando. Pensa naquele cheiro da galera que entrava na sala de aula e eu tinha 45 minutos para impedi-los de irem para o final de semana. Como é que você vai dar aula nessa hora? Ensinar santuário, 28 doutrinas, 2.300 tardes e manhãs para eles? Como é que você vai fazer? Meus irmãos, ali eu entendi esse texto da Bíblia. Sabe por quê? Porque ali eu descobri qual é o pior aluno da face da terra. Você sabe qual é o pior aluno da terra? Existe. Eu tenho 1 ano de experiência em sala de aula. E outros 12 agora em salas de aula desse tamanho. Mas a vida é ensinar. E eu aprendi mais do que nunca que existe um tipo de aluno que é o pior de todos. Esse é difícil, os pedagogos vão concordar comigo. O pior aluno não é aquele que senta lá no fundão. Eu fui meio do fundão também. Não vamos dizer que é o pior. Às vezes não para quieto, gosta de bagunçar. Às vezes é a pessoa inquieta. Às vezes é aquele lá que gosta de responder. Não é o pior aluno. Sabe que o pior aluno também não é nem aquele às vezes que vai um pouco mais longe, chega até quebrar o azulejo do banheiro, soltar bomba atrás da porta. Coisas de adolescente, né? Não, esse não é o pior aluno. Ele tem problemas sérios. Mas você trabalha. Pior aluno também não é aquele do contrário, né? Sabe aquele que fica no baba-ovo, primeira fileira? O professor quer chamar a atenção do fundão, faz uma pergunta e na frente sempre tem aquele, né? Eu sei, professor. Estraga a tua ilustração e arrebenta com o teu fundão, porque só fica respondendo tudo, até você dizer, fica quieto, você sabe demais, não fala. Não é o pior aluno, nem aquele que no recreio vai atrás de você, professor de matemática, professor de geografia. Vem cá, pega o meu lanche, professor, pega o meu lanche, meu lanchinho, uma bolachinha. Ele quer nota no final do bimestre, né? Bajulador. Não é o pior aluno. Amados, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. Você sabe qual é o pior aluno na face da terra? O pior aluno do mundo são aqueles filhos cujos pais nunca souberam lhes dizer não. Você consegue educar todo tipo de gente, mas os mais difíceis de serem educados são aqueles que nasceram num berço de Cinderela e se acostumaram com a vida de Disney, achando que o mundo lá fora vai ser só um encantamento de sims. É difícil você educar revoltados e problemáticos, mas é muito mais difícil você educar mimados e mal acostumados. Portanto, meus queridos pais, como eu luto hoje cada vez que eu falo isso e vejo minha filhinha de 4 anos com um olhar de anjo me pedindo uma coisa, e eu quero dizer sim, todos os sims do universo para ela. E aí eu olho para minha esposa e falo, nós estamos educando ou estamos mal acostumando? E erramos muito e vamos errar. Mas uma coisa eu tenho no meu coração: a gente tem que aprender a pôr limites nas coisas. Quando você não dá limite para os teus filhos, quem vai dar limite é a polícia lá fora. E às vezes pode virar um marmanjão de 70 anos, passando um país inteiro para trás com mensalão, que vai levar um limite, nem que seja no final da vida.
porque mais cedo ou mais tarde os limites acontecem. E aí, meus irmãos, esqueçam tudo que eu lhes falei essa manhã. Esse sermão todo se resume numa única frase que eu vou lhes falar agora. O alvo de Deus para a tua vida não é fazer você ter o que quer, é levá-lo para onde você deve ir. E entenda de uma vez por todas que o alvo de Deus para mim e para você não é nos dar todos os sims daquilo que pedimos, todos os sonhos realizados, ou todos os réveillons mais sonhados, não. Deus não olha para mim e para você com 2013 virando 2014, aí você se revolta, porque Deus não deu o dinheiro que você queria, não deu a promoção que você sonhava, teus filhos não voltaram para casa como você gostaria, teu casamento não voltou como você pediu, você não virou o empresário sonhado, você não ganhou a casa na praia, ou nem ganhou o carro zero que você sonhava, não conseguiu fechar aquele negócio e não teve a cura sonhada. Meu Deus, o que aconteceu? Calma. O alvo de Deus para mim e para a tua vida não é fazer a gente ter aquilo que a gente quer. O alvo de Deus para minha e para a tua vida é levar-nos para onde a gente deve ir. E nesse último sábado de 2013, eu não acredito que eu já tenho 38 anos e Jesus não voltou. Não acredito que já estamos em 2013 e Jesus ainda não voltou. Não acredito que eu estou numa nova igreja central de Curitiba e Jesus ainda não voltou. Mas, meus irmãos, entendam de uma vez por todas, o maior de todos os réveillons, viradas de ano, e o último sábado desse ano para você é um chamado à reflexão do que é a esperança na tua vida. Quando Paulo ouviu de Jesus a seguinte frase: Paulo, eu te amo tanto que a minha graça te basta. Paulo, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Paulo encostou na cama, enxugou suas lágrimas, respirou fundo com seu corpo cansado de tanto jejum e oração. E Paulo não questionou mais a Deus. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu de uma vez por todas o que eu quero lhe dizer agora. 2014 está vindo por aí. Agora entenda, nem sempre as respostas de Deus para você virão através da subtração do problema. Deus tira a tentação, Deus tira a pobreza, Deus tira a fome, Deus tira a doença, Deus tira a perseguição, tira o meu temperamento, tira a minha apatia, tira. Amados, nem sempre Deus vai responder a você por subtração do problema. Mas posso te dizer uma coisa: Deus sempre vai responder um filho seu com a adição da sua presença. Caiam os céus, caiam a terra, que a doença não seja curada, que o dinheiro não venha e que todos os sucessos dos outros não aconteçam, mas que tudo isso aconteça comigo nos braços do meu Pai do céu. Porque está cheio de gente mundo afora que tem tudo, mas você olha no olhar opaco, morto, não tem nada de esperança. E aí você vem comigo, me abraça na saída de uma igreja e olha uma pessoa simples, com uma vida simples, mas o olhar faísca, cintilância da volta de Jesus, que parece brilhar dizendo: eu já vivo com meu coração no céu. Amada Igreja Central de Curitiba, você não está vivo para ter o que quer, você está vivo para ir onde deve ir, e esse lugar sabe qual é? O céu. É o céu que a gente foi criado para estar, é o céu que nós somos feitos para estar lá de uma vez por todas. E mesmo que esse céu da terra às vezes se escureça, mesmo que às vezes você olhe essa neblina, esse dia cinza como amanheceu hoje, entenda, ainda que Deus pareça se emudecer, acredite, a sua onipotência grita. E a onipotência de Deus grita com a cruz de Cristo, com a esperança da volta desse Cristo e com a eternidade nos braços desse Cristo. Ouçam, amém? Por isso, meu amado irmão, talvez as coisas não estejam dando bem certo na tua vida. Esse foi para mim um ano de galopes espirituais, emocionais, familiares.
Numa hora eu tive que chamar minha filha e minha esposa e fazermos uma reunião familiar e tomarmos algumas decisões que impactaram até algumas coisas públicas que eu fazia por aí. Eu falei, temos que decidir família, decidir carinho, decidir motivação, decidir chamado. Aí passa alguns meses, a bomba que já caiu talvez para muitos de vocês cai na nossa casa. Minha mãe doente. Aí você olha e começa a fazer uma avaliação do teu ano. Tantos momentos lindos e tantos momentos tristes. Tantos momentos mágicos e tantos momentos detestáveis. Tantos momentos de glória e tantos momentos de escuridão. Você não é o único a passar por isso. Nem eu. Ao pé da cruz, nós somos todos lutadores. Mas sabe o que me dá a deliciosa sensação da presença de Deus? Um Deus que às vezes vai deixar você no quarto escuro, mas Ele acende a luz do quarto ao lado. Já teve a sensação de você querer que onde você está se ilumine e às vezes não vai se iluminar? Mas daí sabe o que Deus faz de maneira mágica, encantadora? Ele dá uma resposta que você não espera. Às vezes você está querendo a cura do câncer e de repente vem uma criança e dá um beijo no rosto. Às vezes você quer uma promoção que não veio e de repente vem alguém e que lhe dá uma frase tão forte que você percebe que aquela pessoa foi inspirada por Deus. Talvez você quer educar teu filho adolescente de maneira difícil que está, mas de repente você ganha um e-mail do nada de um ente querido muito distante que quer falar com você. Use isso para você entender que nem sempre Deus vai acender a luz do teu quarto. Às vezes Deus acende a luz do quarto ao lado para provar para mim e para você que continua presente na casa da nossa vida, amém? Às vezes Ele não vai responder você com paraquedas cor-de-rosa, mas Ele vai responder você com paraquedas numa outra área da tua vida. E aí você percebe mais do que nunca que com sims ou com nãos a nossa vida é de maneira onipotentemente dirigida pelo Pai das nuvens, pelo Pai do céu, pelo Pai da eternidade. É o último sábado desse ano. E talvez falo com tanta paixão porque falo para mim mesmo. Um ano que eu quero apagar em alguns momentos, mas um ano que eu quero acender em outros momentos. Um ano que eu quero esquecer em alguns momentos, mas um ano que eu quero me lembrar em alguns momentos. E agora é o momento de nós olharmos para o céu e entendermos que é essa esperança no algo melhor que nos motiva, que faz essa igreja ser única em Curitiba, que faz esse povo não apenas entregar 70 milhões de livros por esse mundo, não, é um povo que quer falar para os 7 bilhões de seres humanos que Jesus está voltando. E é isso que nos motiva, isso que nos incendeia, é isso que nos coloca na beiradinha do céu. Um dia Jesus vai voltar. E entenda de uma vez por todas que o momento máximo da nossa eternidade vai ser quando Cristo olhar para mim e para você, e talvez Ele não vai dizer mais sim ou não, pode, não pode, curo, não curo. O momento que eu mais sonho na minha vida, minha igreja, é quando Deus deixar de dizer sim e não, e olhando para mim, abrir seus braços e me dizer: seja bem-vindo, você chegou. Eu não sei se Jesus volta em 2014, mas talvez Ele volte para alguns de nós. Você vai estar pronto? Você acredita na fidelidade de Deus? É a última história. Mas esse ano aconteceu um momento quando Deus acendeu a luz do quarto ao lado para mim. O momento estava meio denso em algumas decisões que estávamos tomando, e estava escuro. Aí Deus acionou o interruptor do quarto ao lado para dizer que convivia na nossa casa. Nós temos uma filhinha linda, ela não para. Herdou o melhor da mãe, eu acho que o pior do pai. É uma nitroglicerina misturada com enxofre, um pouquinho de pólvora, tudo junto numa menina que não para quieta. E não é hiperativa, está tudo certo. Quem manda eu ser assim, né? E uma coisa linda com a Thalissa, nós vivemos lá em casa uma saga. É uma saga épica, que se chama Fazê-la Dormir. Hoje já está melhor,
Mas no começo do ano estava com 3 anos. E pensa numa dificuldade que é você pegar uma criança que foi feita para viver 24 horas por dia acordado e provar para ela que ela tem que dormir 12 horas. Já vivemos de tudo, já fizemos de tudo, mas a experiência mais interessante aconteceu esse ano. Acaba que a Ellen deixa para mim, às vezes, contar as histórias. Então, eu começo contando histórias da Bíblia, às vezes eu passo do Gênesis ao Apocalipse e ela não dorme. Mas era uma noite que eu acho que ela estava mais acordada do que todos os dias. Daí a minha esposa estava ali, me chamou, ficamos os dois pensando, vamos fazer o que para apagar essa criatura? Me ajuda, Senhor, desliga na tomada. Não dá. Aí a gente pensou, e eu tive a ideia, vamos começar a sonhar com o céu. Me lembro até hoje quando eu era juvenil aqui. E tinha um professor de juvenis, o Ailton. E ele fazia a gente como criança imaginar o céu. Eu me lembro disso até hoje, não esqueço disso. E ali naquele momento me veio com a Ellen a ideia, vamos começar a sonhar com o céu. Sabe por quê? Porque o céu vai ter muita coisa. E eu pensei que ia fazê-la dormir, mas daí que ela acordou de vez. Porque daí a gente começou, o céu vai ter ruas de ouro, né, filha? Como que vai ser o céu? O elefante com o leão? Eu falei, filha, mas como é que vai ser uma folha que não cai? E começamos a devanear, e com uma criança de 3 anos e meio, brinca com a imaginação dela. Aí sim, foi longe, e começamos a inventar um céu que só existia para os 3 Fonseca naquele momento, né? Passaram alguns minutos, e a gente querendo que ela dormisse, de repente cresce dentro dela o vulcão que eu sei que tem dentro dela. E ela ficou sentada na cama e bateu o pé bem firme e falou assim, mamãe e papai, então já sei uma coisa. Oi filha, dorme. Não. E falou firme, papai, eu quero esse céu agora. Obrigado. Meus irmãos, naquele momento ela se tornou um ser possuído por uma imaginação eterna. E ela começou, eu quero esse céu agora, eu quero esse céu agora. Ela começou a falar de um jeito tão impaciente, que eu olhei para minha esposa e agora ficamos reféns de uma ignorância completa, porque a gente não sabia o que fazer. Filhinha, mas é que o céu não vai ser agora. E aí ela começou a chorar. E aí eu comecei a entender coisas que só os pais vão saber o que eu estou falando. Às vezes Deus usa a imaginação infantil para nos arrastar para eternidades de mundos não caídos. E ela chorava com tanta paixão, por que eu não posso ter esse céu agora? Eu quero ir para lá agora. E a palavra agora, ela falava com tanto deleite na sua boquinha infantil, que eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com ela? Não tínhamos resposta, e ela foi chorando, dizendo, agora, agora, agora. E a voz foi desaparecendo, seu corpinho foi amolecendo, as lágrimas foram escorrendo nos seus olhos, encostando no seu travesseiro, e eu e minha esposa nos abraçamos e olhamos reféns daquele momento lindo, uma filha dizendo, eu quero ir para o céu, agora. E assim ela dormiu. No dia seguinte ela acordou, e a vida continua. Por que a gente não pode ter esse céu agora, meus irmãos? Eu quero para esse céu agora. Com espinhos na carne, lutas na minha consciência e paraquedas que não sejam da minha cor preferida. Eu quero ir para esse céu agora, amém? Eu vou fazer um apelo. E ele é muito sincero. Não é para todo mundo. Mas talvez exista alguém aqui no 2º, no 1º andar, no 3º andar, que nesse último sábado do ano veio para essa igreja sentindo um vulcão dentro de si prestes a explodir. É como se tudo tivesse dado errado para você nesse ano 2013 e você não quer entrar 2014. Se não cuidar, até pensamentos malévolos passaram na sua cabeça. Para que começar um ano novo se vai ser de novo uma porcaria? Pode ser. Os espinhos na carne vão continuar beliscando a carne. Mas Deus tem um alvo, levá-los para onde você deve ir. Eu te pergunto, não é a hora de você dizer, Senhor, me perdoe da apostasia de 2013. Me perdoe da zombaria da cruz em 2013. Me perdoe por ter adulterado da pior forma possível todos os princípios
princípios que eu sempre fui educado a obedecer. Mas, meu Deus, me dá uma nova chance, não em 2014, me dá uma nova chance em todos os próximos bilhões e trilhões de anos da eternidade, amém? Eu tenho alguém aqui lutando essa manhã, dizendo: pastor, estou fora, estou longe, me perco, Senhor. Fiz planos para um Réveillon, onde eu vou ter todos do meu lado, menos a presença de Deus. Meu irmão, não brinca com o céu, não brinca com esse agora. A gente pode ver Jesus voltando em nossa geração, se Deus quiser. Eu creio nisso. O tempo está passando, minha filha está crescendo, mas eu tenho que crer que essa imagem vai deixar de ser pintura para virar realidade ainda em minha geração. Eu tenho que entender até a última pessoa aqui essa manhã, para levar você a entender que Jesus vai voltar. Paulo entendeu que a graça dele lhe bastava, mas agora é a chance de você dizer para Deus: Senhor, eu preciso voltar. Você sabe que no plano da redenção existem começos e existem recomeços. Nunca existe finalização. Finalização é obra do inimigo. Para Deus só existe começo e recomeço. Uma vez que começa e recomeça, é para sempre. Podem ter vírgulas, podem ter 2 pontos, podem ter até travessões, podem ter até reticências, mas jamais no plano de Deus vai ter um ponto final. E talvez você viveu vírgulas na tua história, mas você não vai viver um ponto final, porque existe um Deus onipotente, onipresente, onisciente, capaz de rasgar esse telhado e dizer: eu paro o universo para salvar você. Eu tenho aqui alguém vivendo uma luta espiritual com Deus nesse momento. É o último sábado desse ano e o primeiro da sua eternidade. Eu quero ousar fazer um convite a você. Esqueça essa igreja, esqueça esse banco confortável e pessoas que estão do seu lado. Se é com você que eu estou falando nesse momento, e Deus sabe, eu não sei. Levanta de onde você está e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que viveu um ano diferente. Você vai ouvir uma música que é o resumo dessa fidelidade de Deus. Mas vem, só Deus sabe por que você está vindo. Talvez tem gente da tua família que nem vai entender porque você veio. Estava tudo tão bem. Não se preocupe, pode subir, vem aqui. Eu quero levar essa igreja à reconsagração completa, porque ainda eu quero voltar aqui e ver Jesus voltando. Venha. Só Deus sabe a tua luta. Só Deus sabe os teus segredos. Falo para uma família que quer vir inteira aqui, um casal que está se dissolvendo, mas venha. Venha, é aqui. Esse é o hospital de todos nós, para ninguém ser melhor do que ninguém, mas para a gente recomeçar um 2014 com Deus, com esse céu que tem que ser agora. Que Deus te abençoe. Amém. E através das lágrimas, há um Deus que é fiel a mim. Quando a força se vai e canção já não há, seu amor é fiel a mim. Suas promessas estão a cumprir, e o que era impossível, meu Deus fez por Ele
Deus é tão fiel, fiel a mim. O alvo de Deus para a tua vida não é fazer você ter o que quer, é levá-lo para onde você deve ir. Não abra mão desse céu. Nada vale mais do que o céu. Final de ano é começo de eternidade. Só o Pai do céu sabe o que você está passando. É um espinho na carne. Vai doer. Talvez vai doer até Jesus voltar. Mas é para lá que Jesus quer levar a gente. Central de Curitiba. Essa é uma igreja menina dos olhos de Deus. Líderes dessa igreja, façam um 2014 inesquecível na missão da volta de Cristo. E é você que está nos visitando de outras igrejas, não se acomode com essa terra. É para o céu que a gente vai. Antes da oração, posso pedir que você estenda o braço para quem está do seu lado? Talvez esse é o abraço de feliz ano novo que essa igreja mais precisa dar. E a gente vai orar sim. Talvez você nem conheça quem está do seu lado. Só passa o braço, a gente vai para o céu. Eu vou orar. A gente às vezes fala tanto feliz ano novo, feliz Natal. Mas aqui, na beirinha da porta do céu, é hora da gente dizer feliz volta de Jesus. Feliz eternidade. É isso que nos faz diferente, meus irmãos. É isso que vai nos ajudar a aguentar firme até o dia que Ele voltar. Que Deus te abençoe. Eu vou começar essa oração e quem vai terminar é você. Talvez num silêncio único, apenas interrompido pelas gotas no telhado. Daí você vai orar. Talvez falar para Deus aquilo que você tem vergonha de falar até para você mesmo. Talvez abrir o coração para Deus de uma hipocrisia que você tem vivido. Talvez desesperadamente pedir para Ele a cura, que talvez até venha. Mas daí você fala com teu Deus, porque é essa oração a que mais vale. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai do céu, só Tu sabes, Senhor, porque estamos aqui nessa igreja hoje. Muitos tiveram o convite da cama num dia de chuva para ficar nas suas casas. Mas vieram, Senhor. Talvez até sozinhos, mas vieram. Porque aqui é a Tua casa, Senhor. Casa de todos os filhos. Casa de todos os lutadores. De todos os solitários. Mas acima de tudo, Senhor, a casa de todos os sonhadores. Estamos abraçados a outros braços, sentindo como se fossem seus próprios braços, meu Deus. Acalma a nossa vida. Apaga um 2013 que precisa ser esquecido. Mas relembra, Senhor, os momentos bons de 2013 que precisam ser relembrados, fortalecidos. Senhor, a gente quer o céu agora. A gente sabe, a gente sonha. Como uma criança, a gente anseia por esse céu. Pai, em curto tempo, volta ainda em nossa geração, Senhor. E que essa igreja mobilizada, esses líderes, esses irmãos, cada um com seus dons espirituais, envolvidos, Senhor, em linhas missionárias, as mais criativas possíveis, que possamos fazer algo, Senhor, cumprir um papel diferente, mas, Senhor, fazermos a nossa parte do possível para contar com o Deus dos impossíveis. Tem gente chorando, Senhor, talvez com vergonha de um ano que envergonhou a cruz. Perdoa, meu Deus, perdoa tudo. É o último sábado desse ano, hora da gente zerar
Não apenas um ano que fica para trás, mas uma vida de pecado que precisa ser esquecida, abandonada, perdoada, Senhor, e vencida, meu Deus. O que temos diante de nós como teus filhos não é um ano 2014. Temos diante de nós uma eternidade de um Deus que talvez não vai nos dar paraquedas das cores preferidas, mas a sua graça nos bastará, e isso é tudo que precisamos. Pai, que aquilo que dói, que aquilo que machuca, que aquilo que incomoda, o espinho que prejudica, Senhor, seja apenas um lembrete da nossa dependência de Ti, e a nossa humilde, desesperada dependência da Tua força. E Senhor, que ainda possamos ver coisas extraordinárias vindo dos Teus braços divinos e eternos. Obrigado pela vida, obrigado pela minha família, obrigado por essa esperança. Agora, Senhor, escuta essa oração. Curta, mas é uma oração sincera. Teus filhos querem te falar algo, Senhor, que só eles sabem. E a tua onipresença e onisciência atuarão para responderem de acordo com a tua onipotência. Escuta o clamor dos teus filhos. Agora, meu Deus.